Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso Portal do José, num momento muito importante para a nossa história, porque cada vez mais uma parcela maior da população vai percebendo de fato quem é o presidente da República. É um patriota, um homem que defende Deus, a família, a liberdade, ou é apenas mais um político vigarista que se utiliza da boa-fé do povo para conseguir acobertar a corrupção, grupos de estelionatários e favorecer os interesses internacionais aqui no nosso país? Nós vamos revelar algumas questões aqui, nós vamos jogar luzes sobre alguns temas. Se você está chegando agora no nosso portal, seja bem-vindo, se inscreva aqui conosco, dê o clique no cantinho, conheça os nossos outros vídeos, compartilhe com seus amigos, seus parentes, se você achar bacana, e dê joinha, porque a gente vai chegar a mais pessoas como você, e mande seus comentários para cá, porque vão ser sempre lidos e sempre considerados. Gente, a gente está vendo a cada instante um número maior de parlamentares, de formadores de opinião, de artistas, que se colocam como pessoas enganadas pelo Bolsonaro. Um político ser enganado por Bolsonaro é uma coisa que dá um alerta muito grande para as pessoas que não são do universo político. Se o Bolsonaro é capaz de enganar um deputado, e isso não é fácil, imagina o cidadão comum. Pois bem, hoje o presidente da República estava de manhã cedo lá no seu cercadinho tradicional, conversando com seus apoiadores. E quem são os apoiadores de Bolsonaro, né, gente? O que leva uma pessoa que está entrando no supermercado, está pagando mais caro, está abastecendo o carro, está mais caro, o aluguel está mais caro, a energia elétrica está mais cara, as escolas estão precarizadas, os hospitais, enfim, o emprego está rarefeito, os empregos disponíveis estão pagando muito mal. O que faz essas pessoas ainda acreditarem no Bolsonaro? Viver um momento de trevas, acreditando que esse personagem vai fazer alguma coisa boa no futuro, então você é capaz de suportar qualquer coisa. Quando a gente vê o Bolsonaro falando para as pessoas que vão ali para esse cercadinho, a impressão que eu tenho é como se eu tivesse, 2 séculos atrás, diante de um senhor de engenho conversando com os escravos, dizendo que ele não pode fazer nada, que eles têm que suportar aquilo mesmo, que não é fácil fazer uma mudança, que ele está fazendo o que ele pode, e que ele está lutando contra os comunistas, e que ele está lutando contra a corrupção. Então todo mundo fica acomodado naquela situação ali. E, quer dizer, quem se acomoda são as pessoas que são desprovidas de qualquer reflexão crítica, porque o cara que está vivendo uma situação e tem a necessidade de mudar essa situação, não pode ficar engabelado com esse tipo de discurso. Mas aí você vai vendo esse tipo de fala que eu quero compartilhar com vocês para vocês verem o perfil das pessoas que vão lá bater palmas e fazer orações para o Bolsonaro. Acompanhe só essa fala aqui de uma seguidora dele ali. Vamos lá. Deixa eu fazer uma pergunta, presidente. O senhor não acha que esse Lázaro pode vir a ser um novo Adélio? Nós não estamos de olho nesse homem. Ele já está aqui em Brasília, presidente. Ele está na manifestação. Tem que descobrir qual partido está afiliado lá. E as pessoas vão rindo, né? A senzala vai, ou pelo menos essa parte da senzala, vai ficando muito animada, né? A pessoa, será que o Lázaro, o novo Adélio, é o cara que está querendo matar o presidente da República? Bom, esse é o perfil. Eu quero chamar a atenção de vocês para um fato muito grave que está acontecendo e que hoje eu vi numa entrevista que foi dada pelo deputado Luiz Miranda. No vídeo passado, eu já coloquei para vocês uma hipótese de todas as conversas do presidente da República estarem sendo gravadas. Isso não seria nenhum tipo de absurdo, já que quase todos os chefes de Estado têm o seu serviço de inteligência, têm esse cuidado de registrar todas as conversas, porque uma conversa dessa pode surgir uma ameaça, pode surgir uma conspiração, ou um pedido de se facilitar uma corrupção, enfim. Mas o deputado Miranda, ele deixou uma frase muito sui generis no ar, que mostra que ele, de fato, tem alguma carta na manga. Acompanhe essa fala aqui dessa entrevista recente dele ao lado do seu irmão. Acompanhe. Tentando entender para a base dele que eu sou um traidor. Se tem um traidor, foi ele que me traiu, me abandonar no meio desse fogo, sem falar a verdade. Bastava admitir que fui lá mesmo, que ele agiu, que fez, que impediu. E não deixar o deputado levando tiro por ter ido levar informações importantes para que ele pudesse coibir se existisse algo de errado. Deputado, o senhor não teme que em algum momento, nos próximos dias, fique a sua palavra contra a palavra do presidente? Aí ele vai ter a surpresa mágica. Se ele fizer isso, eu vou ter que fazer algo que nunca um parlamentar deve fazer com o presidente.
Mas aí ele vai ficar constrangido, muito, muito, porque eu tenho como provar, mas na hora certa. O senhor tem como provar que Jair Bolsonaro disse o que os... Gente, a expressão muito interessante. O presidente pode se deparar com uma surpresa mágica, né? Surpresa já é um negócio que, né, causa algum espanto das pessoas. Agora, uma surpresa mágica, então, tem que ser um negócio tirado da cartola mesmo. Gente, vamos relembrar um pouco essa história. Um deputado federal que tem um irmão concursado dentro do Ministério da Saúde detecta um crime. E quando percebe uma situação dessa, o rapaz lá do Ministério da Saúde, que tem um irmão que é deputado federal, fala: mano, olha, vi um esquema violento, você que é da base do governo, você pode se dar bem nessa história se você revelar o que está acontecendo. Você vai ficar bem com o presidente. E aí o cara fala assim: pô, vou fazer isso, que o presidente, eu acredito que ele não é corrupto, vou chegar lá e vou mostrar isso para ele, ele vai tirar a maior onda. Daí ele reúne os documentos que ele tem e vai falar com o presidente. Aí ele diz para o presidente que está acontecendo o roubo, a fraude, a corrupção, e o presidente mostra uma certa surpresa e não faz absolutamente nada em relação a todas as denúncias que estão sendo colocadas ali. E mais do que isso, não só não faz nada em relação a essas denúncias, como nomeia a esposa do apontado como chefe da organização criminosa para um cargo numa das maiores instituições do nosso país, que é Itaipu Binacional, para ganhar lá um salário muito grande. É como se ele tivesse tido a informação, o presidente, e falasse assim: Ricardo Barros, olha só, deu zebra aquele negócio ali. Já estou sabendo, a coisa vazou, o que eu faço? Aí o Ricardo Barros, a gente imagina, né? Presidente, não esquenta a cabeça com isso não. Aliás, trouxe aqui a nomeação da minha mulher, para o senhor nomear lá para Itaipu Binacional. Tá legal, já vou nomear. E nomeia. Então, não só o deputado Miranda foi enganado, porque ele acreditou que estava denunciando uma situação corrupta, só que ele esqueceu o passado do Bolsonaro. Ele esqueceu a vida do Bolsonaro. O Bolsonaro nunca foi um homem reto, porque se ele fosse um homem absolutamente reto, ele não teria o patrimônio absolutamente incompatível com o que ele tem hoje, sendo apenas um parlamentar. Os filhos não teriam ficado ricos na política se fossem pessoas absolutamente corretas. E se seguissem o exemplo do pai, pelo menos alguma coisa de exemplo, eles teriam ido para as Forças Armadas. Por que nenhum deles foi para as Forças Armadas, né? Então, o Bolsonaro ele está cobertando um esquema de corrupção violento. Por quê? Porque ele está na mão da quadrilha, ele está na mão dos mafiosos. E a gente vê nos jornais de hoje que não foi só esse caso da Índia, né? Tem mais um trambique no ar aí, que foi a compra de vacina chinesa. Gente, olha só o esquema. Tinha mais uma compra de 60 milhões de doses de um laboratório chinês que tinha também uma empresa intermediária cuidando dos seus negócios. Enfim, a compra do governo não seria direta. Adivinhe aonde fica a empresa intermediária? No município de Maringá. Quem é do município de Maringá, foi prefeito de Maringá? Ricardo Barros. Outra coisa importante também, o Ricardo Barros ele foi ministro da Saúde no governo Temer. Quantas pessoas ele colocou em cargos estratégicos dentro do governo Temer, de onde ele foi ministro, e de onde também surgiram outros trambiques que provocaram ações criminais, ações contra o deputado Ricardo Barros? Pois bem, tudo leva a crer, todos os episódios que estão nessa situação toda, que o Ricardo Barros ele comanda uma organização que tem o controle tanto do Ministério da Saúde como dentro do Centrão. Ele consegue, através dessa capilaridade do Ministério da Saúde, fazer a compra, consegue fazer a cooptação de deputados para garantir o emprego de Bolsonaro. Bolsonaro, portanto, entregou a área da economia para Paulo Guedes, que faz o que quer contra o povo brasileiro, e a área da saúde, que é uma área estratégica, foi entregue também a um grupo de pessoas que estão fazendo todo tipo de situações que são trambiques de natureza federal. Então, é possível que o deputado Miranda tenha, de fato, uma surpresa mágica para apresentar. A CPI está apresentando para o Procurador-Geral da República, Augusto Aras,
essas provas todas de crime, de prevaricação do presidente. Porque o presidente, o que choca o deputado Miranda, é que depois de ter denunciado tudo para Bolsonaro, o Bolsonaro não fez absolutamente nada. E quando ele não fez absolutamente nada diante de um fato criminoso, e mais do que isso, ele beneficiou a mulher daquele que está sendo apontado como criminoso, aí ele prevaricou e ficou claro, tornou-se claro ali como ele é uma pessoa ligada à corrupção. Eu gostaria de saber onde é que estão os apoiadores do Bolsonaro agora para defenderem o Ricardo Barros. Será que o bispo Malafaia, o pastor Malafaia, vai fazer um vídeo defendendo o Ricardo Barros, o líder do governo, um homem probo, um homem acima de qualquer suspeita? Ou será que ele vai fazer um vídeo defendendo o Fernando Bezerra, que ele fica vermelhíssimo quando está lá no Senado, defendendo o governo Bolsonaro de todas as formas, um homem que foi ministro da Dilma, seria até ministro de Satanás, ele está sendo ministro agora, está sendo o chefe, né, da defesa, o líder do governo Bolsonaro dentro do Senado. Um homem que recebeu mais de 125 milhões de reais no orçamento clandestino. Isso explica bem porque ele está tão apaixonado pelo Bolsonaro. Mas aí o Randolph está dizendo que vai entrar com ação criminal junto ao Aras e que espera que o Aras honre o seu papel. Olha, o senador Randolph, a questão não é a faculdade do Aras, não. Se o Aras, diante de uma denúncia de um crime de prevaricação envolvendo o presidente da República, nada fizer, é Augusto Aras que está cometendo crime de prevaricação também. Então é caso de mover uma ação contra o Procurador-Geral da Justiça, Procurador-Geral da República, por estar cobertando alguém que deve ser processado pelo cometimento claro do crime de prevaricação. Então não é uma coisa de se achar isso é legal para um lado, é legal para o outro. Bem, e tem outras coisas que eu queria comentar com vocês também, que foi mencionado no vídeo do Miranda nessa entrevista. O Onyx Lorenzoni fez aquela ameaça, né? Tanto é que a gente está falando de gangsterismo. O que o Onyx Lorenzoni fez foi o seguinte: ele chegou com um documento falso e ameaçou o irmão do deputado Miranda e o próprio deputado Miranda, que vocês vão se ver com a gente. Deus está vendo. Eles gostam de invocar toda hora Deus, né? De uma forma infame, né? Então, esse pessoal tem o seu lugar reservado também no outro mundo, mas nesse mundo aqui eles mostram o quão eles são descarados, eles são vigaristas para apoiar todo o esquema de corrupção que está acontecendo. O Miranda falou um negócio muito interessante. O Bolsonaro, quando ele fica dizendo que até agora não apareceu nenhum esquema de corrupção no governo dele, não tem nada de corrupto, o que ele cria? Ele cria o fortalecimento da corrupção dentro do governo. Olha que coisa interessante. Porque todas as pessoas que estão envoltas em algum tipo de trambique sabem que o governo Bolsonaro não tem interesse em revelar nenhum esquema de corrupção, para passar por esse período todo como um governo que não teve nenhum caso de corrupção. Então ele afirma, pela vivência que ele está tendo, que os corruptos estão nadando de braçada. É aquilo que a gente comentou ontem, quando a gente falou sobre a guerra híbrida, né? Quando você faz uma série de falcatruas, você tem uma série de características imorais, antiéticas, e o que você faz? Você joga essas características nos outros, você tenta responsabilizar os outros e esconde as suas próprias falhas, os seus próprios mau-caratismos, a sua própria corrupção. Então, essa é uma das falas que você atribui, que teve muita corrupção no passado, que nesse governo tem corrupção, e os corruptos vão aproveitando esse espaço e vão nadando de braçada. Achei muito interessante mais esse alerta que o deputado Miranda fez. Hoje eu vi um comentário do Guedes, do Guedinho, que participa de manhã cedo na Globo News, e ele disse o seguinte, não o Guedes ministro, o Guedinho falou que hoje nós temos o centrão tradicional, mas o governo criou também uma espécie de centrão da farda. Isso tem a ver com aquele fato que eu comentei com vocês ontem, né, da guerra híbrida, de uma forma nova de guerra, onde nós estamos presenciando a destruição de estruturas sem nenhum tiro ser dado, mas que grupos acabam por serem contemplados no meio dessa informação e contra-informação. Os militares nutriram durante os últimos anos a ideia que o Estado estava aparelhado, que tem organização criminosa, tem o marxismo cultural, os comunistas. Quando eles implantam essas mensagens, essas versões todas, eles ao mesmo tempo se colocam como salvadores da pátria, e aí eles abocanham o Estado. Então se criou um centrão cheio de militares dentro do Estado brasileiro. Eles deveriam estar nos quartéis, mas eles perceberam que dá para ganhar muito dinheiro nessa história, pelo menos os mais espertos
abertos, os mais vigaristas, os mais venais. Eles estão fazendo ali o centrão de farda, o centrão do contra-cheque fardado. E outra coisa aqui que eu gostaria de falar com você, só para terminar, o Bolsonaro falou mais uma vez do voto auditável. Gente, pelo amor de Deus, né? Eu vou ter que fazer outra representação contra o presidente da República, já fiz algumas junto ao TSE, porque ele não para. Ele está o tempo todo fazendo algum tipo de conspiração contra as eleições de 2022. Cada vez mais ele vai se corroendo, cada vez ele vai sendo desgastado, cada vez mais as pessoas vão percebendo que ele não está defendendo interesse nacional algum, ele está apenas como testa de ferro desses esquemas todos que estão ao redor dele, e ele, para preservar o seu emprego e preservar um pouco alguma fuga das incriminações penais, civis, administrativas, políticas, ele fica refém do centrão, da quadrilha que cuida dos principais interesses de licitação dentro do Ministério da Saúde e outros ministérios também. Vamos ver quais serão os próximos desdobramentos. Tem aí uma solicitação da ex-mulher do Pazuello para revelar algumas coisas que ela saiba, que ela diz que tem conhecimento. Pode ser que surja alguma coisa, pode ser que não surja absolutamente nada. Mas é mais um telhado de vidro que se apresenta nesse momento e que pode trazer muitas informações para a gente. E para finalizar mesmo, né, o criminoso Lázaro lá foi morto e o presidente da República deu uma declaração não de um chefe de Estado, mas de um miliciano, de um bandido. O que ele diz no Twitter dele? Mais um CPF cancelado. Ou seja, por mais bandido que seja o cara morto, mas a gente tem um chefe de Estado comemorando uma morte, comemorando uma situação como essa. Não é comemorando a justiça, não é comemorando um desenlace favorável com preservação de vidas, não. É um homem que festeja a morte. E não é por outra razão que nós estamos vendo mais de 500 mil de brasileiros mortos e ele não derrama uma lágrima, não dá um suspiro, não tem um gesto de empatia com essas pessoas todas. Gente, eu fico por aqui, espero que tenha jogado mais alguns fatos para sua reflexão. A gente volta no nosso próximo encontro. Até lá, gente. Um abraço, viu?